E o Corinthians não tem conseguido técnico para o lugar de Antônio Oliveira. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre os nãos que o Timão já levou. Bora contar também que o Palmeiras, vencedor do Clássico contra o rival, pode vender nos próximos dias Vanderlan. Já no São Paulo, atualizações em relação às negociações com o Thiago Mendes. Te conto também sobre o futuro de Gabigol, que foi alvo de sondagens de clubes do exterior. Para completar as últimas do Vasco, seleção brasileira com um jogo importante, Cláudio Caçapa de olho no futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, líder do segmento de apostas esportivas em todo o planeta, enorme orgulho de tê-los por aqui. Lembrando que na Bet365 você tem até R$500 de bônus de boas-vindas. Daqui a pouco eu explico como é que funciona. Antes quero mostrar partidas dessa terça-feira. A principal delas, Brasil e Colômbia, valendo vaga na próxima fase. Vitória do Brasil paga R$1,85, o empate paga R$3,60 e a vitória da Colômbia pagando R$4,20. Vou de vitória brasileira. Nessa terça-feira você também tem Euro, com partidas importantes, Romênia e Holanda, vou de vitória da Holanda, Áustria e Turquia, vou de vitória da Áustria. Isso sem falar nas apostas aumentadas, que são promoções criadas pela Bet365 para você poder ganhar mais. Tem, por exemplo, no confronto entre Brasil e Colômbia, a possibilidade de ambas as seleções marcarem, de o Rodrigo chutar pelo menos uma bola no gol e de a gente ter o James Rodrigues finalizando pelo menos uma vez no gol. Se essa combinação de coisas acontecer, você pega uma cotação de R$4,25 para cada real apostado. Essa também tá bem legal. Para você fazer sua fezinha na Bet365 é super simples. Tem link na descrição e no comentário do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Depósito mínimo de R$30. Aquilo que você depositar, você tem 50% de bônus no valor do seu depósito. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade. Vem se divertir comigo na Bet365. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense de Mano Menezes. O novo técnico do Flu chega com carta branca para mexer no que quiser e existe uma possibilidade real de jogadores mais veteranos perderem o espaço depois da saída do Fernando Diniz. Já o Botafogo usou as redes sociais para anunciar nas últimas horas a chegada de Igor Jesus, atacante que já havia sido contratado há semanas, tinha assinado um pré-contrato, vivia grande fase com a camisa do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, mais uma opção de velocidade para o lado do campo. No Cruzeiro, dia de anúncio de Lautaro Dias, atacante que pertencia ao Independiente Del Valle, 26 anos de idade, argentino, comprado por $3 milhões, que equivaleram a 70% dos direitos econômicos. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos, com dificuldade e um gol no final, venceu a Chapecoense por 1-0 na noite dessa segunda-feira pela Série B na Vila Belmiro, resultado que coloca o Santos de forma momentânea na segunda colocação da Série B e espanta qualquer possibilidade, pelo menos momentânea, de demissão do técnico Fábio Carille. Bora falar agora sobre a seleção brasileira, terça-feira fundamental para as pretensões de Dorival Júnior e companhia. É que o Brasil enfrenta a Colômbia, líder do grupo D. O Brasil tem 4 pontos, a Colômbia tem 6. É a última rodada do grupo. Se o Brasil vencer, pula para 7, ultrapassa a Colômbia e se classifica na primeira colocação. E essa primeira posição é super importante por causa dos confrontos de quartas de final. Se o Brasil terminar em primeiro, ele pega o Panamá, adversário de qualidade bem discutível. Agora, se o Brasil empatar ou perder da Colômbia, ele termina na segunda colocação e aí terá pela frente no próximo sábado o Uruguai, que faz campanha de 100% na Copa América, 3 jogos e 3 vitórias, só para vocês entenderem o contexto desse confronto contra a Colômbia. Você mais atento deve ter pensado, mas Nicola, se o Brasil perder da Colômbia, ele não corre o risco de ficar fora da Copa América? Corre, porque ele se manteria com 4 pontos e poderia ser igualado pela Costa Rica, que tem 1 ponto e enfrenta o Paraguai nessa noite. Só que o saldo de gols do Brasil é de 3 gols positivos, a Costa Rica tem 3 gols negativos. Ou seja, o Brasil precisaria perder por exemplo, 3-0
ou por 3 gols de diferença, e a Costa Rica precisaria fazer esses mesmos 3 gols de diferença na seleção paraguaia. Acho muito difícil que isso aconteça, mas há bastante coisa em jogo. Além de mostrar para o mundo que a seleção brasileira está em recuperação, como foi na vitória por 4-1 contra o Paraguai, existe essa necessidade de tentar escapar de uma quarta de final contra o Uruguai. Confrontos das quartas já definidos, a gente tem Argentina e Equador na quinta-feira, Venezuela e Canadá na sexta-feira. Primeiro colocado do grupo D contra o Panamá no sábado, no mesmo dia, o segundo colocado do grupo D pega o Uruguai. Quero falar agora sobre Cláudio Caçapa, você lembra dele, né? Ex-zagueiro de seleção brasileira, vários clubes do exterior, e que foi muito bem na passagem curta que teve pelo Botafogo depois da saída do Luiz Castro. O técnico português era líder do brasileiro, recebeu uma proposta do Al Nassr da Arábia Saudita e se mandou. De forma provisória, o Textor decidiu colocar o Caçapa para comandar o Botafogo por 4 jogos. Foram 3 do brasileiro, 1 da Sul-Americana, todos os jogos com vitória do Botafogo por 2-0. Os 3 confrontos do brasileiro eram super importantes, porque o Botafogo era líder e ampliou essa vantagem. Na Sul-Americana, vitória contra o Patronato. Pois bem, depois desse período, o Caçapa deu lugar ao Bruno Lage, que acabou contratado, e o fim da história do Botafogo, vocês lembram bem. Queria atualizar em relação ao Cláudio Caçapa, que já teve ofertas para trabalhar no futebol brasileiro. Entrevistei ele no meu programa nessa segunda-feira. Ele admitiu que havia recebido sondagens no ano de 2023 e também no ano de 2024 e não queria trabalhar no futebol brasileiro, mas isso mudou. Depois de conversas com o empresário dele, o Lincoln, o Caçapa decidiu que topa aceitar ofertas de clubes nacionais. Então agora, diante de propostas boas, com projetos legais, o Caçapa pode atuar no futebol nacional como treinador. Ele tem todas as licenças concedidas no futebol europeu depois de 4 anos de estudo lá na UEFA. Ah, só para completar sobre o Caçapa, depois da passagem pelo Botafogo, ele ainda atuou por 8 meses no Molenbeek, que é um time belga que tem como dono o John Textor. Bora te atualizar agora sobre o São Paulo e Thiago Mendes. Nicolo, Thiago Mendes será ou não contratado pelo São Paulo? Repassei essa pergunta por uma fonte importante do departamento de futebol e posso contar que há otimismo, mesmo diante da demora do Al Rayyan para responder à proposta do tricolor. A primeira oferta foi recusada, São Paulo melhorou as suas condições de negócio e agora aguarda por uma posição do time qatari, o Al Rayyan, que detém os direitos econômicos do Thiago Mendes até junho do ano que vem. É importante contextualizar, entre Thiago e São Paulo está tudo absolutamente certo. Salário, tempo de contrato, luva, o Thiago está muito afim de jogar no tricolor e agora faz força para que o Al Rayyan aceite essa oferta. Quero trazer para vocês a resposta deste dirigente são paulino diante da pergunta sobre a contratação. Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que tem boa chance de sair um negócio. É aguardar a janela e esticar a corda o máximo possível, fecha aspas. Por esticar a corda, entenda que o São Paulo vai tentar pagar o mínimo valor possível, enquanto o Al Rayyan vai praticar o contrário, vai tentar ganhar o máximo possível, faz parte das estratégias da negociação. O São Paulo nem tem tanta pressa, até porque o Thiago Mendes só poderia ser utilizado a partir de 10 de julho, quando a janela de inscrições por aqui reabre. A maior oferta já feita pelo São Paulo ao Al Rayyan foi de 17 milhões de reais. A tendência é que esse negócio seja concretizado nos próximos dias. Hora de falar sobre o Vasco com atualizações importantes vindas da prefeitura. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, convocou o torcedor cruzmaltino para o jogo dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O motivo, antes da partida, o Paes vai sancionar a lei de potencial construtivo de São Januário. Importante dizer que a partir daí, a última etapa estará sendo concluída a aprovação final da reforma de São Januário. Estádio construído em 1927, que depende demais de uma melhora, de uma ampla reforma e ampliação para que possa se tornar uma arena moderna e multiuso. Com a venda desse potencial construtivo, o Vasco resolve o único problema que o impedia de tocar essa obra. A tendência é que a reforma comece assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Pedrinho já havia conseguido com a Crefisa, o José Roberto Lamáquia, a venda dos naming rights com o potencial construtivo. Toda a grana necessária para a reforma, para a reconstrução de São Januário estará atualizada e pronta. Só para completar sobre o Vasco, Alex Teixeira deve ter condição de jogo para estrear pelo Vasco no dia 17 de julho contra o Atlético Goianiense. Já Souza e Felipe Coutinho devem precisar de mais uma semana para estrearem pelo clube. A tendência é que eles estejam em campo no dia 24 contra o Cuiabá. Os 3 reforços já contratados, embora o anúncio ainda não tenha sido feito.
O Felipe Coutinho chega por empréstimo de uma temporada junto ao Aston Villa. O Souza rescindiu seu contrato no Istambul Basaksehir e vai assinar até dezembro. Mesma situação do Alex Teixeira, que estava desempregado. Só para completar, sobre o Vasco, Andrés Vomberger. Ele é um atacante argentino barra esloveno. Pertencia a um time chamado Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes. Está livre no mercado, foi oferecido ao Vasco e tem seu nome estudado. Temporada lá no futebol árabe de 31 partidas, 10 gols e 3 assistências. Também passou recentemente pelo São Lourenço por 2 temporadas. Bora falar agora sobre o Corinthians, e Antônio Oliveira ainda não caiu mesmo depois da derrota por 2-0 para o Palmeiras. Corinthians, que é o penúltimo colocado do Campeonato Nacional, são 9 partidas sem vitória na competição, 54% de chances de rebaixamento. Só o Fluminense tem pior campanha do que o Corinthians, 19º lugar, 13 jogos e só 9 pontos conquistados. Por que o Corinthians ainda não demitiu Antônio Oliveira? A resposta é simples. O presidente Augusto Melo gostaria de ter um técnico para anunciar assim que dispensasse o Antônio Oliveira. E a verdade é que o Augusto não tem conseguido se sair bem na busca por um comandante. Nomes de técnicos estrangeiros todos descartados. Martim Anselmi, argentino de 38 anos de idade, ganha um caminhão de dinheiro no Cruz Azul, chance nenhuma dele trocar o Cruz Azul pelo Corinthians. Carvalhal, técnico português que já havia sido procurado em outras janelas por Corinthians, por Atlético Mineiro, por Flamengo, por Botafogo, disse não para todos esses clubes, também não tem a intenção de trabalhar no Corinthians, especialmente nesse momento. Contei para vocês que o telefone do Fernando Diniz tocou. Na semana passada o Diniz agradeceu o contato, mas disse que vai descansar ao lado da família. Em relação a Cuca, o treinador adoraria voltar ao timão, mas existe muita preocupação do Augusto Melo em relação a uma possibilidade de repercussão extremamente negativa. O técnico Fábio Carille seria uma solução emergencial, mas o Carille venceu nessa segunda-feira a Chapecoense, fez com que o Santos pulasse para a segunda colocação e ele não será demitido. A multa rescisória do Carille no Santos, a informação que eu obtive é de que ela equivale a mais ou menos 6 salários. E o Carille teve recentemente um aumento, o salário novo dele gira entre 500 e 600 mil reais mensais. Vamos trabalhar com o número de 500 mil. 500 vezes 6 e a gente está falando em 3 milhões de reais de multa. Não bastasse isso, o Corinthians ainda precisaria ficar responsável por aquele processo do qual o Carille é réu. Um time japonês está cobrando dele uma indenização milionária por conta da quebra do contrato quando ele se mudou para o Santos. Diante desse cenário, o técnico Antônio Oliveira se mantém no cargo mesmo diante de um trabalho extremamente ruim, de um Corinthians, que foi o 5º clube que mais gastou com reforços na temporada, 130 milhões de reais, de um Corinthians que tem a 3ª maior folha salarial do país, 19 milhões e meio de reais por mês, mas que dentro de campo é uma enorme bagunça. A derrota dessa segunda-feira para o Palmeiras diante de um time repleto de jovens. A dupla de zaga do Palmeiras, por exemplo, contava com Vitor Reis, que fazia sua estreia, jogador de só 17 anos de idade, e Naves, outro atleta revelado na base. Só para arrematar em relação ao Corinthians, a bagunça tá tão grande, mas tão grande, que um diretor das categorias de base do Corinthians estava fazendo uma enquete entre sócios do clube sobre demitir ou não o técnico Antônio Oliveira. Isso acabou vazando e gerando ainda mais pressão interna. Quero falar agora sobre a chance de Vanderlan ser vendido no Palmeiras. Lateral esquerdo, revelado na base do clube, que interessa ao Benfica. Antes de gravar o vídeo, eu fui consultar se a negociação está próxima de ser encerrada, concretizada. E a resposta foi de que o Palmeiras tem uma oferta em mãos de 8 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Palmeiras estabeleceu como valor para que esse negócio seja concretizado um valor, uma pedida de 10 milhões de euros fixos, ou seja, 60 milhões e 400 mil reais, além de 2 milhões de euros em bônus, um pacote total, um negócio total de 72 milhões de reais. Se o Benfica melhorar a proposta, o atleta de 21 anos de idade será negociado. Importante lembrar que o Vanderlan recentemente estendeu seu contrato até dezembro de 2027 e o Verdão tem 80% dos direitos econômicos. Eram 70%, o Palmeiras adquiriu recentemente mais 10%. Só para completar, além dessa proposta oficial do Benfica, o Palmeiras também aguarda por mais uma oferta vinda da França. Em janeiro, o Palmeiras recusou uma proposta do Rennes e a tendência é que o Rennes e o Olympique de Marselha apareçam com ofertas nos próximos dias. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Verdão, com a vitória por 2-0 contra o Corinthians, gols de Rafael Veiga e Vitor Reis, na bola parada,
pulou para a segunda colocação na tabela de classificação, só atrás do Flamengo. Palmeiras tem 26 pontos, o Flamengo tem 27 pontos. Verdão que conseguiu estender a sua série invicta contra o Corinthians. Já são 8 partidas seguidas sem perder, com 5 vitórias e 3 empates. É a segunda maior sequência invicta diante do grande rival em toda a história dos clássicos. A primeira e maior aconteceu no ano de 1917, quando o Palmeiras estabeleceu 12 partidas sem derrotas. Para fechar o vídeo, quero te atualizar sobre o futuro de Gabigol, que recebeu nas últimas horas/dias sondagens de clubes europeus. Para ser mais preciso, essas sondagens aconteceram ao Flamengo e foram as primeiras manifestações de clubes interessados no atleta. Isso porque os contatos de times brasileiros têm sido feitos todos com o Júnior Pedroso, representante do Fla. A ideia dos clubes brasileiros é tentar se acertar com o jogador para depois abrir negociações com o Flamengo. Já os clubes estrangeiros foram 2. Times de médio e pequeno porte entraram em contato com o Flamengo para saber se o rubro-negro toparia negociar o atleta sem custos. Restam só 6 meses de contrato, o Gabigol já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça no ano que vem, mas esses times europeus tinham a intenção de levar o Gabigol por agora sem pagar nada. O Flamengo afirmou que de graça não há negócio, ainda que o Flamengo economize 1.600.000 por mês de salário até dezembro. Se a gente multiplicar por 6,5, os 6 meses que faltam, mais o proporcional do 13º, daria para dizer que o Flamengo economizaria algo na casa dos 10.400.000 reais. O Fla está decidido a só negociá-lo com compensação financeira. Diante desse cenário, os clubes europeus não sei se farão proposta, enquanto os brasileiros tentam convencer Júnior Pedroso e Gabigol a um acordo. Só para arrematar sobre Gabigol, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, foi perguntado sobre a chance de o Gabigol ser contratado depois da vitória por 2-0 contra o Corinthians nessa segunda-feira. O Abel disse o seguinte, abre aspas, a Leila sabe aquilo que eu penso. E eu já disse que não falo de jogadores de outros clubes. Esse é um problema que não é meu. E não conto mais com reforços, até porque reforços custam muito dinheiro. Mas também disse publicamente para Leila não vender Estevão, Luiz Guilherme, e ela vendeu. Confio muito no que ela faz, mas, fecha aspas. Só para completar, o Abel ainda falou especificamente do Gabigol em outro trecho de uma pergunta. Ele respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não quero alimentar uma novela sobre o Gabigol porque às vezes há muitos jogos por trás. E meus jogadores não merecem isso. A única coisa que digo é que conto com os 3 que tenho aqui, o Luigi, o Rony e o Lopes. Só para arrematar, o Palmeiras quer muito a contratação do Gabigol, em especial o Abel Ferreira. E o detalhe é que o Gabigol foge completamente do perfil de atletas que o Palmeiras, sob o comando de Abel, costuma contratar. É um atleta polêmico, que já causou dentro e fora de campo, tem estilo bad boy, alguns atos de indisciplina, mas o Abel decidiu comprar essa briga e tem feito esforços para que o atacante do Flamengo seja contratado. Se não der na metade do ano, para a próxima temporada sem custos. E você, o que pensa sobre o Gabigol? Gostaria dele no seu time do coração? Use espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos, tchau!